Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus pelo pastor Cláudio Barroso. Abra o seu coração, Deus quer falar com você. Nós estamos numa caminhada em busca desse mover de Deus sobre as nossas vidas. Irmãos, nós vimos pelo apóstolo Tiago que Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva e a terra fez germinar. Mas Elias fez muito mais ainda do que isso. Tiago está mencionando só isso aí, mas muito mais coisas Deus fez através de Elias. E nós estamos vendo dentro de um texto do profeta Elias, de uma passagem na história, na vida do profeta Elias, algo extraordinário que Deus fez. Porque durante 3 anos e meio, pela palavra de um homem de Deus chamado Elias, homem que era sujeito aos mesmos sentimentos que nós, não choveu. Ele realizou algo que levou Deus a trazer fogo do céu e queimar todo o altar. E ele, da parte de Deus, fez voltar a chuva àquela terra seca. Nós vimos que Elias, seu nome significa Deus, Jeová é Deus. Diga, o Senhor é Deus. O que significa o nome de Elias? Diga de novo, o que significa o nome de Elias? Dá para gravar assim? O Senhor é Deus. Eu quero te perguntar, quem é teu Deus? Porque o povo de Israel, da nação do norte, as 10 tribos, eles tinham deuses. Tem gente que tem time de futebol como um ídolo. Tem gente que tem artistas, cantores, atores, atrizes como um ídolo. Aliás, são inclusive chamados de quê? Ídolos. E não é por outra razão que são chamados de ídolos. E tem muito crente que tem um ídolo. Quando nós vamos para a história de Davi, nós encontramos Davi fugindo de Saul, e a mulher de Davi, ela cria um estratagema para esconder Davi, fazer Davi fugir. Ela pega um ídolo familiar, uma estátua que devia ser do tamanho de um homem, e ela coloca essa estátua na cama de Davi e cobre. E quando os oficiais de Saul vão lá para prender Davi para matá-lo, e eles veem a cama e veem lá, e quando descobrem, era um ídolo familiar. Era costume até no Israel, quando as 12 tribos estavam juntas, os crentes, eles tinham temor de Deus, mas muitos também tinham seu ídolo de tradição familiar dentro de casa. Será que você tem um ídolo familiar? Algo que vem de família, que ninguém pode tocar? Israel, o reino do norte, não tinha reis fiéis. Ao longo da sua história, desde o seu princípio, foram reis ímpios, que não temiam a Deus. Cada rei era mau, e na verdade levando o povo a adorar deuses pagãos por vaidade, para que não fossem assemelhados a Judá, porque lá estava o templo do Deus vivo, consagrado a Deus pelo rei Salomão, o templo que foi cheio da glória de Deus. Mas desde que as 10 tribos se levantaram em rebelião contra a casa de Davi, que Deus estabeleceu para um reinado perpétuo, eles também deixaram a Deus e construíram ídolos para si, e absorveram a religiosidade do povo cananeu, dos povos ao redor. E Acabe agora está assim, rei da nação do norte, adorador de Baal,
que era tido como Deus em quem acreditavas ser capaz de trazer as chuvas e as colheitas abundantes. Era um Deus para prosperidade. Aliás, como nunca as pessoas estão em busca de prosperidade. Quantas pessoas estão agora mesmo abarrotando templos chamados cristãos, onde só se prega sobre prosperidade, só se prega sobre ganho material, só se prega sobre barganha. Você vem aqui barganhar com Deus, você vai entregar aqui uma oferta e Deus vai ser obrigado a fazer. E por isso Deus vai fazer você ganhar isso, ganhar aquilo, ser aquilo outro. E as pessoas não estão indo às igrejas onde se prega arrependimento e confissão de pecado, recebendo Jesus como Salvador e Senhor da sua vida e construindo um relacionamento de vida de santidade com o próximo e com Deus. Esses não querem. São muito poucos. Quem sabe mesmo você que entrou aqui não veio aqui por causa disso, mas hoje você pode ter o encontro verdadeiro com Jesus Cristo o Salvador e não mais viver por aquilo que passa e perece, mas viver em novidade de vida como verdadeiro filho e filha de Deus. Então, quando Elias entrou na presença desse rei adorador de Baal e disse-lhe que não haveria chuva durante anos, Acabe passou a perseguir Elias, porque de fato não choveu, e por 3 anos e 6 meses. Acabe tinha construído uma forte defesa militar, mas seria de nenhuma ajuda contra a seca. Ele tinha muitos sacerdotes de Baal, mas nenhum deles poderia trazer a chuva, porque Deus só existe um, aquele que criou o céu, a terra, o universo e tudo que neles há. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas não era o Deus de Acabe. Elias então provoca o rei para um confronto entre Baal e o Deus vivo, e você conhece a história, já lemos sobre isso. Elias leva o povo todo até o monte, e diz em 1 Reis 18:30-44, que Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim, e todo o povo se chegou a ele, e Elias reparou o altar do Senhor que havia sido derrubado, tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será teu nome, e com as pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez em redor do altar um rego, em que podiam caber 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha, e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o 2ª vez, e o fizeram 2ª vez. De novo disse: fazei 3ª vez, e o fizeram 3ª vez, de maneira que a água corria ao redor do altar, e ele encheu de água também o rego. Sucedeu, pois, que sendo já hora de se oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, seja manifesto hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra tenho feito estas coisas. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, ó Senhor, és Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Quando o povo viu isto, prostraram-se todos com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Tiago diz que Elias era homem como nós. Logo, podemos também ver resposta de Deus para o impossível na nossa vida, mas é preciso 6 coisas que Elias fez. Nós vimos as 3 primeiras coisas que Elias fez. A primeira coisa que Elias fez: Elias reparou o altar que estava quebrado. Se você tem um altar quebrado, seu altar está quebrado, você não está em comunhão com Deus, você está afastado da igreja de Cristo. Ah, mas esse papo de que tem que ser membro da igreja,
porque a igreja não é criação de homens, a igreja é lugar onde agregam-se os homens. Mas foi Jesus quem disse, quando perguntando aos seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Pedro, cheio do Espírito Santo, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse para ele: e tu és Pedro, e como tu és Pedro, sobre esta pedra, ou seja, assim como é verdade que você é Pedro, não há o que questionar, sobre esta pedra que você acabou de afirmar, sobre esta afirmação de que eu sou o Cristo, o Filho de Deus vivo, aquele que veio para buscar e salvar os perdidos, ele diz: edificarei a minha igreja. Por favor, diga para quem está do teu lado, adverta ele. Jesus disse que é sobre a verdade de que ele é o Cristo, aquele que veio para buscar e salvar, dar vida eterna a todo perdido e condenado pelo pecado. Diga para essa pessoa: não veio para pregar prosperidade material para ninguém. Prosperidade é consequência de uma vida de harmonia com Deus. E prosperidade não é ter dinheiro, não é ter casa própria, não é ter iate, não é ter empresas, não é ter coisas. Prosperidade é ter paz, equilíbrio e satisfação na vida. E você pode ser um empregado doméstico, você pode ganhar salário mínimo e viver com paz, equilíbrio e satisfação. Aí você pode ser um milionário, você pode ser um Eike Batista e vai sofrer o que ele sofreu. E quantos Eikes Batistas pularam de edifícios, se mataram, porque perderam tudo. Mas quem tem Jesus nunca perde, nunca perde. Porque a salvação, a vida eterna, não depende daquilo que eu tenho no bolso ou na conta bancária. Dependeu do sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, e já está feito. É definitivo para todo aquele que recebe como seu único, eterno, suficiente Salvador. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Então é preciso reconstruir um altar. Se você não tem um altar para Deus, não haverá fogo, não haverá manifestação da glória e do poder de Deus sobre a sua vida. Elias restaura o altar que estava quebrado usando as pedras do altar. Você que está afastado do evangelho do Senhor Jesus Cristo, restaure o teu altar, voltando à verdade do evangelho, voltando à verdade dos princípios e valores estabelecidos por Deus, que são imutáveis. Aquelas pedras foram o altar que antes ali existia, em adoração ao Deus vivo. Elias restaura o altar com as mesmas pedras. Segundo, nós vimos que um altar dividido, ou que promove divisão, não vai ter milagre, não vai ter manifestação da glória de Deus. Elias era profeta de Deus em Israel, ficou com esse nome Israel as 10 tribos que se rebelaram contra a casa de Davi, a quem Deus disse: teu reino será para sempre. Tem uma aliança com a sua casa. Mas Deus não fez essa aliança com os reis de Israel, os 10 tribos. Não obstante, Elias, o profeta do Deus vivo, aquele cujo nome queria dizer o quê? O Senhor é Deus. E o Senhor, que é Deus, o Todo-Poderoso, diz: eu não mudo. Elias pega não 10 pedras, mas ele pega 12 pedras, representando cada uma das tribos de Israel, com quem o Senhor fizer aliança em Abraão, Isaque, Jacó, que pelas mãos de Moisés e Josué fez entrar na terra de Canaã.
Elias restaura aquele altar, mas ele pega 12 pedras. Deus não atua em altar dividido ou que promove divisão. Se você está vindo aqui participando hoje desse culto, ou você está nos assistindo pela internet, por um meio de comunicação audiovisual, e você está procurando uma igreja porque a sua igreja está sofrendo um processo de divisão, não seja um covarde. Se você é um homem de Deus, se você é uma mulher de Deus, se você é um filho de Deus, fique na igreja e sustente-a em oração e um testemunho fiel, porque Deus não está num altar dividido, e muito menos Deus está onde há divisão. Quem promove divisão é o diabo. Jesus veio para nos unir, aleluia. Tem muita gente que quer ser membro dessa igreja, muita gente já quis ser membro dessa igreja, e se todo mundo que já quis ser membro dessa igreja tivesse tornado membro dessa igreja, não ia caber espaço aqui. Nesses 16 anos que eu estou aqui, eu disse para muita gente: meu amado, teu lugar não é aqui não, teu lugar é lá na igreja de onde você saiu. Volta lá e pede perdão, vá lá, procura aquele pastor, procura aquela igreja e peça à igreja: me perdoe, porque eu abandonei vocês, eu fui covarde, eu fui infiel à aliança que eu fiz. Porque para se tornar membro da igreja, vai diante da igreja toda e diz: eu quero ser membro da igreja, da profissão de fé, da testemunho, diz: eu faço uma aliança hoje, olha o pacto de membresia, e depois some da igreja. Aconteceu alguma coisa, ouviu uma fofoca, ao invés de praticar Mateus 18, 15, 16, 17, às vezes sai também falando. Deus não atua em quem provoca divisão. Altar dividido não tem manifestação da glória de Deus. Elias une as 12 pedras, representando as 12 tribos unidas em adoração ao Todo-Poderoso. Semana passada nós vimos que Deus requer que você lance tudo sobre o altar. Depois que os profetas de Baal passaram a manhã inteira e parte da tarde clamando, cantando, pulando, dançando e por fim já gritando e se cortando, se lanhando e sangrando para sensibilizar aquela entidade desgraçada que nada mais era do que um ídolo, mas Deus calou todo o mundo espiritual da maldade. Satanás em pessoa ficou amarrado, não pôde fazer nada, nem um ventinho soprou, para ninguém dizer assim: olha só, Baal já começou a acordar. E então Elias vem, e Elias restaura o altar com 12 pedras. Elias coloca lenha sobre o altar, ele pega o novilho, ele mata o novilho, ele coloca o novilho certinho sobre o altar. Seria um holocausto, a oferta a Deus ia ser totalmente queimada. Elias não ia ficar com nada para ele. E Elias manda cavar uma vala ao redor do altar. E então ele vira para o povo, um povo que estava com sede, um povo que tinha seca na terra há 3 anos e meio. Meu irmão, 3 anos e meio de seca, meu amado. A gente não passou por isso aqui em São Paulo esse ano. Só faltou bater tambor para pedir a Tupã para jogar água na terra. Quem sabe o que eu estou falando? Aliás, não sei nem se fizeram isso. Estavam lá usando a água da reserva, como é que chamam? Morto. Volume morto. Sabe o que é volume morto, meu irmão? É aquela água misturada com lama que fica lá no fundo, que se você olhar, você vomita. Se te disserem que aquilo ali é o que você vai beber. Depois de tratado, é claro. Volume morto. O nosso Deus é Deus de vivo.
E toda vez que a terra sofre seca, pega a Bíblia para ver, é porque há um mal que foi provocado e ofendeu a Deus. Ainda hoje eu estava lendo uma mensagem que a tia Vivi mandou para mim. Um escândalo. Vai estar no Facebook amanhã da igreja. Um escândalo. O que o Ministério da Educação e Cultura desse país, capitaneado por uma horda maldita, estabelecida dentro do Palácio do Planalto e no Congresso Nacional, num país que já perdeu todo o senso de moral e verdade, porque tem uma Constituição Federal, um Código Civil brasileiro que diz que casamento e família é a união entre um homem e uma mulher, e o Estado tem obrigação de proteger, e o Estado está destruindo com as graças do Supremo Tribunal Federal, que deveria defender a Constituição, e defecou sobre ela. Porque hoje família é qualquer coisa. É um homem com homem, uma mulher com a mulher. É um homem com várias mulheres, uma mulher com vários homens. Porque agora, para ser casado, não se basta você ir ali no cartório e fazer o tal do contrato de união estável. É o estabelecimento oficial do adultério como algo legal. E o MEC fez uma cartilha que está sendo distribuída nas escolas públicas e particulares para crianças de até 8 anos de idade, ensinando para elas o que é família. E quando você vai ver lá e vê lá o modelo tradicional de família, o modelo tradicional de família é colocado como uma coisa feia, uma coisa velha, uma coisa antiquada, uma coisa horrorosa, uma coisa que ninguém quer hoje. Uma coisa triste, enquanto o homossexualismo, o lesbianismo, tido como família, são imagens alegres, felizes, festivas. É um assinte de uma minoria que está cabrestando a maioria da população desse país, que não aceita isso. Não aceita, quem cala faz o quê? Consente. Elias diz para aquele povo: pega a água. Quantas vezes jogaram água? 3 vezes. Quantos cântaros cada vez? 4 cântaros. 4 vezes 3? 12. Novamente representando as 12 tribos de Israel, que lançam tudo sobre o altar. Nosso Deus é um Deus de integridade. Se você não tiver integridade e lançar-se no altar com integridade, inteiro, Deus não aceita sobras. Ele deu o seu melhor, Jesus Cristo, seu único Filho, para que você e eu tivéssemos salvação e vida eterna. Ele não aceita sobras. Ele não quer que você venha fazer barganha com Ele, mas também Ele se sente ofendido, ultrajado. Se coloque no lugar dele. Se o que você vem para trazer aqui não significa nada como fé e obediência na palavra dele, se não te faz diferença alguma, eles têm que depositar sobre o altar água, e não foi pouca, foi tanta água que encharcou o altar e encheu a vala ao redor do altar. E porque Elias cumpriu esses 3 requisitos, e veja o que diz 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7: Deus ama quem dá com alegria, mas tem que fazer o quê? Dar. Não é Deus ama quem paga. Tem gente que diz assim: não, porque eu fui pagar a minha oferta. Pagar? Você ofertou, você pagou.
Não, porque eu fui dar o meu dízimo. Não, também você não foi dar, porque dízimo não é seu nem meu, o dízimo é de Deus. O aluguel não é meu, é do meu senhorio. O imposto não é meu, é do Estado, é da União. Sim ou não? Então eu não pago, eu não dou dízimo, eu devolvo o dízimo. Mas Deus ama aquele que dá com alegria. Deus não espera que você se lance tudo no altar por obrigação. Deus não espera que você lance tudo no altar por fazer barganha. Deus espera que você faça isso com alegria. Eu vou dar porque eu sei para quem eu estou dando. É o Deus Todo-Poderoso, é o meu Deus. É o meu Pai que criou o céu, a terra, o universo e tudo que neles há. É aquele que em Cristo Jesus me fez nova criatura. Aleluia. E porque Elias cumpriu esses 3 requisitos fundamentais, Deus opera o milagre aceitando a adoração e o fogo desceu do céu. E quando Deus recebe a adoração, o coração dele se alegra e sua presença é conhecida e manifesta. E essa presença manifesta, ela é notória, todo mundo vê, todo mundo sabe, todo mundo sente. Amado, até aqui Deus não fizera nada ainda por ninguém ali. Tudo isso teve a ver somente com a prova de que Ele era o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que deveria ser o único a ser adorado. E quando a adoração é condizente, quando a adoração é do jeito que honra a Deus, quando a adoração é feita no altar, em que o altar está perfeito, o altar está completo, o altar não tem divisão, e aquilo que deve estar no altar está sem ficar faltando nada. Deus manifesta a sua glória recebendo a adoração. E a palavra de Deus diz que a alegria que nós damos a Deus, a alegria do Senhor é o que? A nossa força. E Deus então recebe, Ele aceita aquela adoração de Elias, porque ela foi apropriada, ela foi de modo correto, ela foi pela razão certa, ela foi da maneira certa, não faltou nada. E Deus atende o clamor de Elias e faz descer fogo do céu que consome tudo. Mas até ali Deus não fez nada por ninguém. Deus apenas respondeu à adoração. Amado, o que é que aquele povo precisava? Eles precisavam ver o fogo cair ou eles precisavam de água? De quê? 3 anos e meio na sede. 3 anos e meio, volume morto, já devia ser volume podre. 3 anos e meio sem água. E o que é que vemos aqui? É a manifestação do poder de Deus, recebendo a adoração. A primeira coisa que é necessário para ver manifestada a glória de Deus em nosso favor é darmos a Deus uma adoração que Ele receba. A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Você quer e está precisando ser renovado na sua experiência com Deus? Então tenha um altar para Deus. Esse altar não seja dividido e você dê tudo sem reservas a Ele. Não é tudo de todo o dinheiro que você tem, é a sua vida. Deus quer o nosso coração. Tem gente que traz a carteira, mas não traz o coração. E lá na Bíblia, no tempo do Antigo Testamento mesmo, Deus manda um profeta dizer para o povo que vinha e trazia a carteira e entregava sem problema. Lá estava um templo suntuoso, cheio de ouro, pedras preciosas, coisas extraordinárias. Não faltava nada para os sacerdotes, nem para os levitas. Mas Deus diz assim: esse povo, ele vem e se aproxima de mim, e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. Você pode trazer tua carteira, depositar tudo aqui, mas se o teu coração não for inteiro, se o teu altar não for íntegro, se você não estiver totalmente no altar, Deus não vai trazer fogo à sua vida. Você vai ser um crente morto.
Um crente sem fogo. E o fogo aqui não é de olha, não. Porque tem um monte de palhaçada por aí. Eu não estou dizendo que tudo isso é palhaçada. É fogo do Espírito, é ter convicção em Deus, é não temer aquilo que possa acontecer, é saber que eu vivo num mundo que jaz no maligno, é saber que eu posso ir daqui para minha casa, daqui para o trabalho, e até mesmo uma bala perdida me alcançar, mas se isso acontecer, eu vou morar no céu com Jesus, porque eu estou salvo. Por isso eu não tenho medo da morte. Eu não a quero, ela não é natural para mim, porque Deus não fez o homem para morrer. A morte é consequência do pecado. Eu não quero sentir a dor de um sofrimento, de uma ferida, de um machucado. Ninguém quer. Isso não é natural para nós. Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso, e eu serei guardado até o final. Aleluia. Pode ser que eu chore por um momento de dor, pode ser que eu chore por uma perda na minha família, mas eu não perderei a esperança e a certeza. Vou viver a eternidade com aquele que já pagou o preço para eu ser salvo. Porque na hora da morte, meu amado, adianta de que o que você tem? Na hora da limitação, quando médicos e remédios e medicamentos e equipamentos não podem nada, e aí? Mas hoje nós chegamos ao quarto passo que é preciso ser dado para que vejamos o manifestar da glória de Deus em nosso favor. Diz para quem está ao teu lado: 3 passos são os primeiros. Você precisa atrair o fogo de Deus para o teu altar. Meu amado, você tem um altar aí, esse altar tem fogo. Você entra aqui para cultuar a Deus, e você entra aqui, os problemas entram com você, ou você entra aqui com os problemas para dizer àquele que oprime você: eu sei que o meu Redentor vive, e esta situação que eu vivo há de glorificar o nome dele, ainda que eu chore pela tristeza da opressão, eu sei que serei mais que vencedor sobre todas essas coisas, porque Ele é o meu Rei, Ele é o meu Senhor. Ele não ficou preso naquela tumba fria, não. Ele ressuscitou, está vivo. Pode me deixar todo mundo, mas Ele não me deixa, porque Ele disse: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Eu sou teu Deus e estou contigo. Ele é fiel. 4º passo, depois que o fogo desceu, Elias mandou que fosse extirpado o que produzia corrupção, aquilo que tinha operado para levar o povo a estar longe da graça de Deus, longe da bênção de Deus, aquilo que operou em meio ao povo e o afastou da comunhão com Deus. Isso precisava ser agora arrancado, extirpado. Não podia mais existir. 1 Reis capítulo 18, versículo 40, leia bem forte, por favor. Disse-lhes Elias: lançai mão dos profetas de Baal, e nenhum deles está, lançai mão deles, e Elias os fez descer ao meio de som, e ali matou. Elias mandou que aquele povo que agora gritava: não é mais Baal, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Agora Elias diz para eles: agora que vocês viram quem é verdadeiramente Deus na terra, que é o Deus vivo no céu e no universo, peguem todos esses mentirosos, esses corruptos, esses corruptores, profetas de Baal, esses pais de capeta, pega todos eles, leva lá no ribeiro de Quislom e mata eles lá. Por que no ribeiro?
Porque o que se joga na água, a água leva. Qual é a figura aqui para nós entendermos? O mal tem que ser eliminado totalmente e não pode ficar nada. Naquele tempo, amados, acreditava-se que se um feiticeiro lançasse uma maldição, havia apenas duas maneiras dessa maldição não se cumprir. Primeiro, é se você conseguisse fazer o feiticeiro voltar atrás na mandinga dele. Vai lá e compra ele. Nada diferente do que acontece hoje, né, irmão? Um feiticeiro vai ali e recebe lá arria aí 5 mil. Fiquei sabendo que ele foi lá. Aí vai no outro dali. É tudo a mesma sujeira, tudo a mesma imundície. O que faz para matar é o que faz para livrar. Tudo a mesma imundície. Então, o feiticeiro que falou a maldição tinha que ser voltar atrás. Não, tá bom, corta aqui. Vou fazer um despacho aqui, um negócio aqui, uma obra aqui, opa, não sei o que, para agradar ali a entidade, não sei o que, não vai fazer mais não. Pronto, ficou bonzinho contigo. Não vai acontecer mais não. Segunda possibilidade, matando o feiticeiro. Você matou o feiticeiro, cortou a cabeça, foi embora. Acaba a maldição. Foi por isso, queridos, que Acabe caçou Elias para matá-lo. Porque Elias chega diante de Acabe e diz: quer dizer que Baal é Deus. Você é um corrupto que se deixou corromper pela mulher com quem você se casou, que é uma mulher ímpia de um povo idólatra, e você trouxe esses ídolos para cá, e você tornou esse ídolo o Deus da nação de Israel, afastando as 10 tribos da adoração ao único e verdadeiro Deus, e abrindo a guarda para maldição vir estabelecer sobre esse povo, o povo de Deus. Pois saiba você que esse Deus que você chama de Deus, esse ídolo, que você diz que é o Deus que faz a terra ser fértil e que traz a chuva, que torna a terra fértil e traz colheitas abundantes, pela minha palavra, em nome do Deus vivo, não voltará a chover até que pela minha palavra de novo eu diga que vai cair água. Você entendeu porque que Acabe fez tudo o que pôde para caçar e matar a Elias? Você entendeu porque tantos profetas do Deus vivo foram assassinados a mando de Jezabel? Não é diferente hoje em dia, quando um homem de Deus abre a boca e profetiza na palavra de Deus contra aqueles que estão produzindo o mal e trazendo a corrupção para Belfor Roxo, para o estado do Rio de Janeiro e para o Brasil, com toda a sorte de desmandos imorais, adorando esses ídolos desgraçados, a luxúria, a corrupção. E é por isso que Elias mandou matar aqueles profetas de Baal, meu amado. Era uma mensagem clara para Acabe. Acabe e povo de Israel, a maldição que veio sobre essa terra por causa da seca, pela seca, foi por causa desses ídolos e desses profetas malditos que, abrindo a sua boca, trouxeram a ira de Deus sobre essa terra. Mas agora mata todos eles lá no ribeiro de Quislon, joga o corpo na água do rio, deixa o rio levar, para não ficar lembrança. A palavra de Deus diz que nenhum feitiço prevalece contra um verdadeiro filho de Deus. Tem alguém que acredita nisso aqui? Pode lançar o feitiço que for, meu irmão. Maior é Deus, maior é o Senhor que está em mim do que aquele que está no mundo. Aleluia. Desde que você esteja em Cristo. A palavra do Senhor diz: se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes e o Pai vos dará. A
palavra de Deus diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores sobre todas as coisas. Você acredita nisso, meu irmão? Então por que você é um crente que fica pedindo 6 horas para todo mundo? Que quando vem a adversidade você se treme, se borra, você faz, sobe, quer subir morro, quer ir para monte, quer jejuar. Porque aquele que está em Cristo é nova criatura, não vive fazendo o que é errado. Ele sabe que tem alguém que é mais poderoso que ele, na mão ele já perdeu. O menor dentre os demônios é muitas vezes maior do que eu. Mas se eu estou em Cristo Jesus, eu sou mais que vencedor contra o próprio Satanás. Porque agindo Deus, quem pode impedir? Aleluia. A palavra de Deus diz que nenhum feitiço prevalece contra o verdadeiro Filho de Deus. Então não saia por aí matando ninguém que você tomou consciência. Fez o pai de santo ali, o fulano feiticeiro ali, fez uma mandiga contra mim, uma feitiçaria contra você. Não é para você sair por aí matando, não. Aqueles que destruíram a tua reputação pelo uso da calúnia, da fofoca, que é um tipo de feitiçaria, não é para você sair por aí matando, não. Aquilo era naquele tempo. A palavra de Deus em Romanos capítulo 12, versículo 21 diz, lê bem forte: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com bem. E veja o que diz Mateus capítulo 5, versículo 43 e 44. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu ordenei contigo, amai os vossos inimigos. O crente hoje ele tem que amar o feiticeiro que faz feitiços contra ele. O crente em Jesus tem que amar aquele que se levanta como inimigo dele e faz fofoca, porque é um tipo de feitiçaria. O fofoqueiro é um feiticeiro, meu amado. O fofoqueiro, ele está enfeitiçando aquele ali, o chefe, o patrão, o colega de trabalho, para se voltar contra você. Aquele que faz a fofoca é um feiticeiro. Cutuca quem está do teu lado, pergunta para ele: quanta feitiçaria você fez essa semana? Ah, não fiz nenhum. Eu só fiz um comentário que não enaltece, que não exalta a ninguém. É feitiçaria, é fofoca. E de vez em quando a gente encontra uns feiticeiros gospel, que gosta de fazer comentário da vida dos outros. A palavra de Deus diz: ama o teu inimigo, bendiga os que vos maldizem. É para falar bem dele. É que é um desgraçado que vive querendo a minha destruição. A palavra de Deus diz: bota teu joelho no chão e ora por ele. Ora por ele. Mas não adianta nada você: vou botar o joelho no chão e vou orar por ele. Mas teu altar está dividido. Você ora por ele, mas quando você vê, putece, um altar dividido, Deus não traz fogo. Você vai perder esse emprego, porque no altar dividido Deus não traz fogo. Se Deus não traz fogo, o demônio tem lugar para te oprimir e roubar de você. Não interessa se você é filho de Deus, deu lugar. Então é para orar por aquela pessoa que te fez ou está fazendo mal. Nós não precisamos matar ninguém, não é para matar ninguém. A aplicação desse texto para nós hoje não é matar ninguém, não é matar o feiticeiro, não é matar o muçulmano, não é matar o camarada lá do Estado Islâmico, não é matar ninguém. É para orar por eles.
Matar significa extirpar, aniquilar, destruir. Vamos dizer isso, o que é matar? Matar, diga extirpar, aniquilar, destruir. Elias diz: leva um povo, pega todos esses profetas de Baal, leva lá no Ribeiro de Quislom, mata eles lá, joga tudo dentro da água, larga a água e bora levar, para não ficar aqui. É extirpar, aniquilar, destruir. É isso, amado. É isso que é preciso. É preciso matar. Olha para quem está do teu lado e diz: você tem que matar. Ah, você ficou constrangido. Então eu vou dizer para você: você tem que matar. Você tem que aniquilar. Você tem que destruir. Você tem que extirpar aquilo que te corrompeu, aquilo que te corrompe. É preciso matar tudo aquilo que representa a corrupção, tudo que leva a nos afastarmos de Deus, tudo que o mundo, a carne e o diabo nos oferecem e que nos parece delicioso, atraente, agradável, mas que no seu fim traz a morte de nosso relacionamento com Deus, traz a aridez da solidão e leva ao desespero. Você não se lembra do povo indo para a terra prometida e quando chega lá desonra a Deus daquela maneira e volta para o deserto para andar 40 anos até morrer toda aquela geração? É preciso matar, extirpar, aniquilar, destruir tudo o que te corrompe e que impede que a glória de Deus venha sobre você. Eu quero te contar uma ilustração verdadeira. Muitos irmãos aqui conheceram. Quem conheceu a Lúcia Gaudêncio? Irmã Lúcia Gaudêncio, serva de Deus. Mas quando eu conheci a Lúcia, ela tomou conhecimento de nós porque uma irmã que foi feiticeira no passado, se converteu, ia vir aqui, ia dar o testemunho dela. Ela tinha o testemunho dela gravado em CD. E uma parente da Lúcia, que morava na Tijuca, se não me engano, uma irmã dela, que morava, também se não me engano, no Meier, deu para ela um CD. E ela ficou sabendo que aquela irmã iria dar o testemunho dela aqui na nossa igreja. Então ela descobriu o telefone da igreja, falou comigo, e eu fui lá e a peguei, porque ela queria vir para ouvir o testemunho. E eu a trouxe, ela ouviu o testemunho daquela irmã, e ela ficou impactadíssima, porque ouvindo o testemunho daquela irmã num CD, aquela irmã deu mostras de que realmente tinha sido uma feiticeira, daquelas que avançaram num estágio muito profundo dentro da feitiçaria. Porque não falou besteira, não falou abobrinha, como certas pessoas que para ganhar dinheiro de crente, fica indo de igreja em igreja e vive desse negócio de ficar dando testemunho. Então inventam um testemunho mirabolante de coisas que o povo gosta de dizer glória a Deus, e depois enche de dinheiro, de oferta. Nessas igrejas que ficam por aí, no eis isso, eis aquilo outro. Mas não, ela ficou impactada porque de fato era uma pessoa que demonstrava, por tudo que dizia, ter conhecimento profundo, porque ela era desse ramo religioso. E aqui ela ficou impactada. E nós começamos a trabalhar e ela disse: pastor, eu quero ser liberta desse negócio, mas pastor, eu tenho muito medo. E nós fomos trabalhando isso, para você ter ideia, ela saía da Tijuca e vinha a um centro de feitiçaria aqui na Pavuna, sozinha. E há anos ela fazia isso, há mais de 10 anos ela servia a feiticeira mor daquele centro de feitiçaria. Ela tinha sido consagrada, ela passou por aqueles processos todos, mas ela disse: pastor, tem uma coisa interessante, eu nunca incorporei entidade nenhuma. E eu sempre achei isso estranho. E
eu disse para ela: você nunca incorporou, mas essa entidade sempre te usou. Falei: pastor, não pode, nunca aconteceu. Só você acredita que só usa se ouvir, é só que você vê, se incorporou, usou. Não, ele trabalha na mente, levando você a falar e fazer aquilo que eles te sugestionam aqui fora, e você não sabe que são eles te levando a fazer. Pastor, mas por que você quer largar tudo que é Jesus? Porque, pastor, eu não suporto mais. A minha vida não foi para frente como sempre foi prometido. Tudo que eu fiz para prosperar e progredir lá, sempre deu para trás. Acabou sempre em eu ficar sozinha, sofrendo. Pastor, não sou realizado na minha vida sentimental. Eu sou uma mulher sozinha com 40 e poucos anos. Todo relacionamento meu bate na trave. Todas as pessoas com quem eu me relaciono tem sempre uma situação grave que me machuca. E pastor, eu não tenho paz. Eu preciso de paz. E eu quero esse Jesus. E nós começamos a andar. E eu disse para ela: minha querida, você precisa passar por um processo de libertação, e libertação é um processo. Começa agora e termina antes de você chegar no céu, porque quando você fechar os olhos aqui, terminou seu processo de libertação. E você precisa largar tudo aquilo que você antes fez lá. O que eu preciso fazer, pastor? Primeiro você precisa acreditar na palavra de Deus, instruir no Evangelho. Passamos algum tempo, dias, semanas, e ela creu e recebeu Jesus como seu único, eterno, suficiente Salvador. Ela morava sozinha com um cachorrinho de estimação que ela tinha. Um dia ela chegou em casa e de vez em quando, quase todo dia, ela me ligava, porque era uma situação. Ela ia dormir, tinha algo que a assombrava. Ela ia dormir, sentia uma presença. Chegava em casa, era uma coisa, e eu orava com ela, ela sentia melhor, e o dia seguia. Um dia ela chegou em casa e a cachorrinha dela tinha vomitado todo o apartamento. Não tinha um lugar que a cachorrinha não tivesse vomitado. E ela tinha uma imagem enorme, que ela tinha muito medo de tirar aquela imagem. E eu disse para ela: você precisa tirar, porque enquanto você tiver alguma coisa do teu passado, você está dando legalidade a esses espíritos imundos estarem agindo na sua vida para te oprimir. Por fim, ela conseguiu tirar aquilo, que era uma imagem grande, e outras coisas, e ela tirou tudo. E quando ela tirou tudo, e que ela disse: pastor, já tirei tudo, foi que aconteceu da cachorrinha dela passar mal assim. Eu disse: filho, olha, o Espírito Santo está me dizendo que você ainda tem coisa aí dentro da sua casa. Falei: pastor, não é possível, pastor, tirei tudo. Falei: querida, Satanás, ele é muito sujo, ele escraviza as pessoas, ele leva as pessoas a esquecerem coisas, ele faz por onde de que as pessoas fiquem de forma tal comprometida com ele, que depois elas nem saibam no que se comprometeram. Mas eu vou orar com você, nós vamos orar aqui, e o Espírito Santo vai abrir os teus olhos, vai te revelar, e você vai descobrir as coisas que estão ainda aí na sua casa. Pastor, mas eu fiz uma faxina, pastor, no apartamento todinho. Falou: mas tem. E nós oramos. E naquela noite que nós oramos, o Espírito Santo, ela quis tanto, irmãos. E Deus responde a oração de quem quer. A palavra do Senhor diz: vós me buscareis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. E ela disse que teve uma compulsão, e de repente ela pegou e tirou o colchão da cama, e o que é que ela descobriu colada no estrado da cama? Um patuá que foi consagrado lá naquele centro de feitiçaria. E ela ficou horrorizada: meu Deus, eu nem lembrava desse negócio. E ela pegou aquilo e destruiu, orando em nome de Jesus e quebrando aquela maldição. Mas ela disse que algo continuou a constrangê-la, e ela do nada resolveu descongelar a geladeira dela. Ela tinha feito isso outras vezes, e ela descongelou a geladeira dela, e quando ela
pegou a geladeira descongelada, que ela foi limpar a geladeira, que foi olhar dentro do freezer da geladeira, o que ela encontrou lá? Outro negocinho que foi consagrado lá dentro daquele centro de feitiçaria. Estava dentro do congelador da geladeira, porque ela recebeu instrução lá: você vai se colocar assim, nesse lugar. Tudo foi instruído por aqueles espíritos com quem ela se consultava. E foi indo assim até que ela tirou tudo. E ela tirou tudo e ela começou a dormir bem, e não tinha mais nada dentro da casa dela. De fato, não havia mais nada. Falou: pastor, eu acredito que eu tirei tudo. Eu falei: filho, eu jurei por você, eu orei por você essa semana inteira. O Espírito Santo disse para mim que você já está com sua casa limpa. Na sua casa não tem mais nada. E ela ficou feliz, e ela vinha, se esforçava para estar aqui com a gente. E aí veio uma saída, um passeio da igreja, que a igreja foi passar um dia inteiro no sítio Bumerangue, lá perto de Itaguaí. Quem lembra disso? Quem foi lá? E a irmã foi, e aqui eu ia sozinho no meu carro. E ela veio da Tijuca, estacionou o carro daqui. Ela ia sozinha no carro dela. Ela estacionou e falou: pastor, eu estou sozinho, no seu carro vai alguém? Eu olhei e falei: vai, você. Mas aí, para eu não ir sozinho com você, deixa eu pegar mais uns irmãos aqui. Quem foi mais comigo? Eu não lembro. Você foi, Zete? Comigo? Não? Você foi no ônibus naquela, Zete? Não, Zete. Fiquei triste. Alguém mais foi? E nós fomos. E quando chegou lá, irmãos, o pessoal jogando bola, eu fui jogar bola e tal, não sei o que. Depois fomos para a piscina. Estamos na piscina lá e começamos a bater papo. Eu, ela e mais alguns irmãos estavam lá. De repente sai um, sai outro. Ficamos só eu conversando com ela, e ela falando das coisas que ela viveu lá, e da alegria que ela estava de viver o que ela estava vivendo agora. E o Espírito Santo foi me constrangendo. Eu disse: eu tenho uma coisa para dizer para você da parte de Deus, você não vai gostar. Ela falou: o que é, pastor? É que você ainda tem uma legalidade. É algo que ainda está na mão desses demônios. E quando eu falei isso, ela começou a sentir muita dor de cabeça. E ela falou: pastor, sentindo uma dor de cabeça aqui, então, porque o sol, acho que o sol aqui está batendo direto em mim. E continuamos a conversar. E aí ela falou: pastor, o senhor estava conversando comigo, falando de dízimo, pastor. Eu me lembrei aqui, aquela feiticeira lá no centro de feitiçaria, todo ano ela pedia dízimo. Eu falei: como é que é? Feiticeiro em centro de feitiçaria pedindo dízimo? Não, ela não deve ter usado essa palavra. Não, pastor, a palavra que ela usou foi dízimo. Eu falei: e como é que era esse dízimo? Era aquilo que a gente quisesse dar. Eu falei: então não era dízimo, estava usando a palavra centro de feitiçaria, usando a palavra dízimo. E como é que era o negócio? Falando: pastor, eu agora estou lembrando, pastor, todo ano eu pegava talão de cheque, eu fazia 12 cheques predatados, e eu colocava na mão dela. Quando tinha uma determinada festa no final do ano, eu e outros, nós fazíamos os cheques predatados e dávamos o cheque que está na mão dela. Isso já era maio, parece que, se não me engano, foi lá no dia 1º de maio, não foi isso? Dia de Trabalhadores, tem muitos anos já. E aquilo, conversamos ali, eu falei: olha, então você tem uma coisa para fazer. Ou você assusta esse cheque, ou você vai lá e recebe o cheque de volta todinho na mão dela. Para assustar o cheque, você vai ter dificuldade, porque você vai ter que ir no banco, e você vai justificar o quê? Para dizer que você está assustando o cheque. Você for roubado, não pode. Você não pode mentir. Então só te resta uma coisa a fazer: você vai ter que ir lá no centro de feitiçaria, e você vai ter que dizer para aquela mulher: eu agora sou filha de Deus, eu recebi Jesus como meu único, eterno, suficiente Salvador, eu não tenho mais nada que ver com isso daqui, eu quero de volta todos os cheques que não foram compensados, ainda que são meus. Pastor, mas eu vou ter que fazer isso, filha. Se você não quiser ter nada na mão do diabo, você acredita que Deus vai aceitar você receber Jesus como Salvador e Senhor? Você já vive aí nessa situação, porque a vida financeira dela, também a vida profissional dela, vivia amarrada. Você quer o quê? Porque o viciado, irmão, como é que ele continua viciado? É porque tem sempre alguém que dá a droga para ele,
em troca dele roubar para poder pagar, fazer alguma coisa. Ela foi lá, ela começou a sentir aquela dor mais forte. Falou: pastor, eu vou sair porque esse sol batendo aqui está me dando muita dor de cabeça. E ela saiu, e depois que ela saiu, eu ainda fiquei um pouco na piscina. Saí também, fui almoçar, almocei. Depois que eu almocei, estou tranquilo lá. O Espírito Santo: procura pela Lúcia. Irmãos, eu procurei aquele sítio inteiro, eu não via. Eu passava por ela assim, eu olhava e não a via. Por resto eu parei e orei e falei: Espírito Santo, eu não estou encontrando a Lúcia. Em nome de Jesus, abre meus olhos para ver. E quando eu passei de novo lá, eu vi a Lúcia sentada. E quando eu cheguei lá, ela estava debaixo de uma opressão terrível, desesperada, querendo sair dali. A música de louvor tocando, música ambiente, lembram? Que tocava o tempo todo, e ela desesperada: pastor, tira essa música, eu não aguento mais, está doendo demais a minha cabeça. Eu falei: não, o que está doendo na sua cabeça é algo que vai deixar agora. Eu atirei para um lugar, levei para um lugar, chamei umas irmãs, e quando cheguei lá e nós começamos a orar, ela que nunca tinha incorporado demônio nenhum, vieram todos sobre ela naquela hora, e muito raivosos. Se pudessem, me matavam. Por quê? Ana Lúcia estava comigo, não estava? Era você, Eva, né? Não sei se a Elza também estava. Estava, né, Elza? Com ódio de mim. Por quê? Porque foi desmascarado. Meu amado, depois que ela tirou tudo, que limpou tudo, que aqueles demônios foram embora, que ela abriu a boca: em nome de Jesus eu rejeito vocês, sai da minha vida, nunca mais voltou. E ela foi liberta. Passado um tempo, ela ligou para mim: pastor, olha, pastor, lembra a situação que eu vivi aqui na empresa? Lembro. Pois é, pastor, eu ocupei o cargo tal. Pastor, surgiu uma oportunidade para mim, adivinha para onde eu estou indo, pastor? Fui designada para fazer uma viagem, para fazer uma auditoria na empresa lá em Angola. Pastor, estou ligando, sabe por quê? Vou casar. Porque toda a sujeira foi extirpada. É preciso matar aquilo que representa a corrupção, que leva a nos afastar de Deus. O altar do Senhor não pode estar dividido, irmão. Se há alguma coisa que macula, que suja, que corrompe, que te conduz a de novo desagradar e desonrar a Deus, é preciso extirpar. Aquele sacerdote de Baal representava a corrupção que levou aquele povo a se afastar de Deus. Por isso, 1 Reis 18: você não pode deixar nada na sua vida em mão dos profetas de Baal, que nenhum deles, porque vai te levar de novo a se afastar de Deus, a desonrar a Deus, a impedir o agir de Deus na sua vida. Lançaram a mão deles, Elias os fez descer Ribeiro de Quizon, e ali os matou. Amado, o que é que representa o corrupto, lascivo, imoral, que ofende a Deus e desrespeita o teu próximo, e está na tua vida, e que precisa ser arrancado? Se você restaurou o altar, se teu altar não está dividido, se você lançou sobre o altar tudo que você deveria lançar para o Senhor, e o poder do Senhor, o fogo do Senhor veio, ou está por vir porque você ainda não fez, vai ser necessário arrancar também e matar, aniquilar, destruir, extirpar tudo aquilo que desonra a Deus e que está na sua vida te corrompendo. O gato na TV a cabo, ou a TV a cabo pirata. Ei, quem foi que disse que aquele seu irmão, parente que vive no mesmo terreno que você, mas é outra casa, o endereço é dele, é outro?
é casa 1, a sua é casa 2. Quem foi que disse que ele tem o direito, e você tem, dele fazer uma assinatura na internet se você receber uma cópiazinha para você? Um puxadinho. Quem foi que disse que você tem o direito de ter um ponto adicional de TV a cabo, que é feito contrato no CPF dele, da tua casa é outro, o IPTU da tua casa é outro? Quem foi que disse que você pode estar tudo certo? Quem foi que disse? Alguém que está corrompido e vive pela corrupção e diz que está tudo bem, e ele é um crente mesmo da igreja, quem sabe líder daquela igreja lá. Dessa aqui ele não é, porque essa é uma igreja que diz que queremos ser comunidade viva de cristãos, o quê? Autênticos, não negociam a verdade. É aquele gato da internet, ou a internet pirateada, aquele ponto que você tem que não podia ter. É o gato da energia elétrica. São aquelas coisas piratas que você tem, os DVDs, os CD pirata. Quem foi que disse para você que baixar a música da internet você pode, porque não tem problema nenhum? Não tem problema. Quem é que vai pagar o direito autoral daquele que produziu aquela obra intelectual? Você está roubando dele. Você só pode ser dono do plástico, do vinil, as músicas que estão ali, o software que está ali, o filme que está ali, não te pertence. É de autoria do autor, é de propriedade do autor. Você pagou para ter licença para você usar. E se você não pagou, você é ladrão. É um corrupto, e que está dando ouvidos a muitos que são crentes por aí. Mas a palavra de Deus diz que até o diabo é crente, só que ele treme. E tem muito crente ser humano que não treme coisa nenhuma. Carrega uma mochila nas costas que diz: tem nada a ver. Não, porque a lei da margem. São filmes baixados da internet sem o cuidado de saber se são autorizados a fazê-lo ou não. Roupas e produtos de marcas pirateadas. Esse dinheiro que você ganha dessa forma é maldito se você vive desse negócio. Satanás diz para você: se largar isso, tu vai perder tudo. Eu vou perder tudo. Meu Deus, como é que vai ser? Vai vender pipoca na carrocinha na esquina, e Deus vai te abençoar e nada vai te faltar, porque Deus diz: eu sou fiel, eu provenho na vida daquele que é fiel. A palavra de Deus diz que Ele é Pai, que cuida de nós como filhos, ainda enquanto dormimos, Ele cuida daquilo que nós necessitamos. A palavra do Senhor diz que Ele nunca deixa que fracasse aquele que obedece a Ele. Mas você está ouvindo a voz de quem? De Deus ou do diabo? E em quem é que você está acreditando? Nos profetas de Baal? Ou naquele que proclama: só o Senhor é Deus? É a propina para servidores públicos que dizem: não, você pode estar, mas tudo bem, mas sabe como é que é, né? Você pode ficar aí, mas vamos lá, resolve aqui, eu vou nem olhar. É a fofoca, aquele comentário que denigra ou expõe a vida do outro. É a pornografia, o alcoolismo, o uso da droga. É toda e qualquer adicção que é vício, inclusive aqueles que não são considerados graves ou criminosos, como por exemplo vício da internet, vício de Facebook, vício de WhatsApp. Tem gente que está andando pela rua com criança na mão, até esquece da criança. Tem crianças ficando perdidas dentro de shopping por causa de mãe e pai que esquece dela porque o telefone tocou. Opa, tem uma mensagem do WhatsApp aqui. Opa, tem uma mensagem do Facebook aqui. Isso para não dizer aqueles que estão matando na rua, ao volante. Exposição à corrupção através de novelas lascivas e promotoras do sensualismo, erotismo, quebra de valores bíblicos, como família formada a partir de um homem e uma mulher, adultério travestido de contrato de união estável, pureza sexual, falar a verdade. Exposição a relacionamento com pessoas corruptas. A palavra de Deus diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Com o que é que você está andando? Exposição a certos programas de televisão que só falam de violência e que alimentam o que é mórbido. Tem gente que compra o jornal que é aquele que mostra a foto do cara com a cabeça rachada, com os miolos esparramados pelo chão.
para ver aquele negócio. Fica na televisão lá do tal do não sei o que urgente, que é só desgraça, e que fica 40 minutos, 1 hora naquela mesma cena de 15 segundos, que toda hora volta naquela, e aquele comentário que prende a pessoa ali, que parece que vai mostrar uma coisa nova, que parece que vai mostrar um desfecho diferente, e fica naquele negócio 1 hora, 2 horas, e a pessoa fica ali presa naquele troço desgraçado. A exposição a certos programas de auditório e chamadas revistas eletrônicas, que nada mais são do que exploração da exposição da vida alheia. É a filha que deu na cara da mãe, é a outra porque ela agora resolveu ser lésbica, e vão botar tudo aqui, você vai ouvir, e aí vai ouvir a opinião de um, a opinião de outro, exposição da vergonha alheia. É toda e qualquer coisa ou objeto que tenha sido tomado como ponto de contato espiritual por parte de espíritos malignos. Amados, Baal impedia Deus de abençoar o povo, de abençoar aquela terra, mas Baal não é nada. Baal é um ídolo, é quem está por trás dele, é o demônio que está por trás dele, e que é satisfeito porque ele é que corrompe com a mentira, com o engodo, com a sedução. As pessoas estavam sofrendo por causa da sua ignorância, por seguirem o mau exemplo de um rei vaidoso e idólatra, por aceitarem a corrupção que satisfazia a vaidade, mas os afastava do verdadeiro e único Deus, o único que pode realmente abençoar. 3 anos e meio e não caía água. Há quanto tempo não cai água na sua vida? Precisamos extirpar tudo aquilo que provoca a corrupção e que entrou em nossa vida, entrou em nossa casa, entrou em nossa família, entrou em nossa empresa e gera corrupção. É um ponto de contato com o mundo espiritual da maldade e ofende a santidade de Deus, impedindo-nos de recebermos o agir sobrenatural do Senhor em nosso favor. Elias restaurou o altar. Elias tornou o altar inteiro. Elias lançou tudo sobre aquele altar. O povo lançou tudo sobre o altar. Deus respondeu com fogo, porque aquela adoração foi perfeita. Mas agora, para a manifestação da glória de Deus em favor daquele povo, era necessário extirpar aquilo que era objeto da corrupção, aquilo que era o objeto da miséria daquele povo. O que é que você precisa extirpar da sua vida? Pensa sobre isso agora. Começa a fazer agora uma análise da sua vida. Meu amado, você fez um altar, você está levando a sério esse negócio? Você fez o altar para Deus, teu altar está inteiro, íntegro, em ordem para receber a adoração. Você já está com o altar íntegro, inteiro, você refez o altar, você já lançou tudo sobre o altar. Você é alguém que está jejuando, está orando, você está levando a sério esse tempo de consagração que nós estamos já na 4ª semana entrando. Você está hoje disposto a sair daqui e a extirpar, a matar, a aniquilar, a destruir tudo aquilo que há na sua casa, na sua vida, na sua empresa, aquilo tudo que Satanás diz para você: se ficar sem isso, você vai ficar sem energia elétrica. Fica a luz de vela, mas não fique com aquilo que ofende a Deus, que desonra a Deus e impede a bênção de Deus sobre a tua vida. Não fica com a migalha, com a coisa maldita, não fica com o objeto do vício de Satanás na sua vida. Fica com aquilo que você sabe que vai atrair a glória de Deus sobre você. Lança tudo sobre o altar, extirpa tudo que suja e macula o altar, extirpa tudo, destrói, aniquila, joga fora tudo o que impede que a glória de Deus venha se manifestar em teu favor. Se você recebeu essa palavra de Deus, se o Espírito Santo de Deus falou com você e você reconhece que é com você, você tem algo a fazer nesta direção.
Então sai do seu lugar em nome de Jesus. Faz aqui da frente como sendo o seu lugar, em que você, por sair do seu lugar e vir aqui, não é aí onde você está, é saindo do seu lugar, é mostrando e fazendo o mundo espiritual ver que você entendeu, recebeu essa palavra e com ousadia vai sair daqui e vai fazer tal como Lúcia fez. Não foi fácil para ela, foi uma caminhada dificílima, foi uma caminhada de dor, muitas vezes enfraquecida, pensou em voltar atrás, mas ela perseverou. Ela tinha lá um homem de Deus, ela tinha uma igreja sustentando em oração e que a apoiava, e por isso ela foi liberta. Se é com você, sai do seu lugar, mas vem aqui para cima, não toma o espaço das pessoas aqui embaixo não. Meu amado, se Deus tem falado ao seu coração, se você foi constrangido pelo Espírito Santo e quer compartilhar isso conosco, quero que nós estejamos orando por você. Se você quer nos informar que você recebeu Jesus como teu único, eterno e suficiente Salvador, se você quer saber um pouco mais a respeito do que fazer para dar prazer ao coração de Deus e viver a vida que o Senhor tem reservado para você, vida de paz, de equilíbrio, de satisfação, entre em contato conosco. Ligue para nós, anote por favor, é 21 2761 1059, 21 2761 1059.